Boa noite, pessoal. Iniciando mais uma live. E eu coloquei aqui para começar um fundo musical com os Paralamas do Sucesso, porque toda essa jornada do resina total, duradouro e natural, ela tem como ênfase despertar em todos os colegas dentistas que querem executar excelência restauradora com resinas compostas, o dom da percepção, treinar os olhos antes de escolher a resina dita ideal, antes de querer determinar qual que é a técnica ideal para acabamento e polimento das resinas compostas. É importante o dentista ele treinar os seus olhos, perceber características importantes que ele deva detectar nas características ópticas de forma, textura e brilho de superfície dos dentes naturais. E aí hoje eu tenho um convidado mais do que especial, meu querido amigo Renato Ferreira, porque o Renato ele consegue traduzir em forma de fotografia tudo aquilo que a gente precisa ver nos dentes naturais, ou aquilo que seria importante enxergarmos, algumas coisas que a olho nu a gente não consegue enxergar, e aí a fotografia bem tirada, aquela fotografia que verdadeiramente capta detalhes dos dentes, elas vão fazer toda a diferença. Então hoje eu digo assim que a fotografia já está incorporada, completamente incorporada nos hábitos daqueles dentistas que buscam a excelência restauradora, seja para registros, seja para dar aula, seja para postar, fazer o seu marketing nas redes sociais, seja para comunicação com o laboratório, seja para comunicação com o seu paciente. Então a fotografia, eu diria hoje que não deveria ser considerado um luxo por parte de nenhum dentista, mas como um item até obrigatório, um item essencial dentro do arsenal hoje de um bom dentista. E só que a despeito de muitos dentistas atuarem com a fotografia hoje em dia nos seus consultórios, a gente vê isso nas redes sociais, eu diria que pouquíssimos conseguem verdadeiramente capturar a essência das características dos dentes naturais. E assim como o meu convidado consegue. Eu diria que o maior, na minha humilde opinião, mas na opinião de muitos colegas, o Renato hoje é o maior fenômeno da era da fotografia, principalmente a era da fotografia digital. Quando você olha uma fotografia do Renato de determinado dente, seja ele qual for, seja ele no ângulo que for, a gente vê aquilo que precisa ver da fotografia. Ao passo que existem hoje muitas fotografias ditas artísticas, mas que não conseguem traduzir, capturar aquilo que verdadeiramente a gente precisa ver nos dentes. Então é isso, meu convidado já está aqui, então eu vou adicionar o Renato aqui para que a gente possa bater um papo e eu vou tentar extrair do Renato os segredos, quais os segredos que ele tem, que ele utiliza para que as fotografias dele sejam tão reveladoras, sejam tão lindas e tão perfeitas. Boa noite, meu querido amigo Renato, quero te agradecer imensamente pela sua presença. O Renato, além de um clínico excepcional, é um professor que viaja o Brasil, viaja o exterior, ministrando os seus cursos, passando o seu conhecimento, a sua essência fantástica sobre fotografia. Renato, você está participando hoje da segunda live
de uma jornada que a essência dessa jornada é despertar o senso de percepção dos dentistas como talvez a coisa mais importante antes de tudo num processo restaurador com resinas compostas. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre como a fotografia pode ser importante nesse processo. Então eu quero te agradecer de você dispor do seu tempo, que eu sei que ele é sempre corrido, para a gente poder estar nesse bate-papo aqui. Uma ótima noite, Renato, uma ótima noite para todo mundo que já está entrando nessa nossa live. Grande Sânzio, tudo bem? Boa noite. É uma grande satisfação estar aqui nessa noite contigo. Você que está aí promovendo uma semana realmente muito rica na questão de informação. E agradeço um monte o convite no sentido de falar um pouco sobre fotografia. Fico muito honrado, né? Um amigo, um professor, e até pelas palavras também. Digamos que o peso aumenta, né? Mas eu fico agradecido aí porque é uma ferramenta que faz parte do dia a dia nosso, né? Ô, Renato, e conta um pouquinho da sua história, a partir de que momento que a fotografia entrou com tudo na sua vida, e como que você chegou nesse processo de alcançar esse nível fotográfico que você consegue hoje, que é um nível, que eu falo assim, absurdo, mundialmente falando. A gente está acostumado a ver fotografias em artigos, nas redes sociais hoje, que é muito comum, de pessoas conhecidas no âmbito odontológico, mas eu posso dizer assim que eu sou da época dos slides, e daqui a pouco nós vamos comentar um pouquinho sobre os slides, mas o nível da sua fotografia é difícil de ser batido, meu amigo. Essa é a verdadeira realidade. Como é que entrou isso na sua vida de dentista? Maravilha. Bom, eu sou mineiro, joinvilense, moro em Joinville, resido há 15 anos. Eu formei na PUC, em Belo Horizonte, e decidi mudar de estado, ou começar a carreira em um local diferente, né? Então, me considero já um joinvilense. E eu sou ortodontista, sou implantodontista, e sempre precisei, digamos, de essa parte da comunicação, a fotografia na parte de documentação e também na parte de comunicação. Então, eu já fazia fotografias ali por volta de 2008, 2009, dos meus casos clínicos, mas em 2011, acho que essa história já é até um pouco, porque eu conto um pouco a respeito. Um paciente, ele veio até a clínica e ele veio buscar laminados cerâmicos. E ele virou para mim e falou assim: você tem alguma fotografia de algum caso teu parecido com o meu? Era de canino a canino. E eu virei para ele e falei: olha, eu tenho. Mas, né, naquela humildade, porque eu mostrei para ele, abri um notebook, e ele olhou para mim e falou assim: me desculpe, você é um profissional igual você, não pode mostrar uma fotografia tão ruim quanto essa. 2011, hein? E aí eu olhei para ele e, ironicamente, falei assim: então, eu sou dentista, não sou fotógrafo. Aí ele apontou o dedo para mim e falou assim: muito bem, então você não é o profissional que eu estou buscando. Por causa da fotografia. Ali, realmente, digamos que eu poderia muito bem voltar para casa e falar assim: esse cara tá maluco, né? Só que não, eu fui realmente pensativo. Magoa, né? No fundo, magoa, mas mexe com a gente, né? Mexe, com certeza. E aí eu cheguei em casa, eu contei para minha esposa, eu tinha 1 ano de casado, e aí minha esposa virou para mim e falou assim: muito bem, quem está certo, quem está errado? Será que ele está errado em falar isso? Porque não é esse público exigente que você está querendo atingir? Então você precisa de ir atrás. Ali despertou realmente
o interesse em melhorar as minhas imagens, sabe? Isso foi muito importante, porque eu fazia a documentação, entre aspas, dos meus casos, mas nunca imaginando em querer realmente fotografar a nível de excelência, né? Mas Nessa época, nós estamos falando, talvez a gente estivesse saindo da era do Orkut, entrando na época do Facebook, mais ou menos nessa época, Renato. por aí, exatamente. Ainda não tinha o Instagram, que eu acho que o Instagram Não, é que veio, assim, ainda fortalecer esse movimento da fotografia, né? sim, sim. Sandy, assim, ó, é porque eu vejo muita gente falar assim, Renato Ferreira é o cara. Eu não me vejo assim, sabe? Eu vejo assim, eu buscando realmente melhorar uma ferramenta que eu acho e acredito ser essencial para quem busca excelência, sabe, no seu trabalho, Uhum. independente da sua especialidade. Então, e de lá para cá, eu sou um grande estudioso da fotografia, né, em si, odontologia. Estou aqui na clínica ainda, eu tenho de documentar esse casinho aqui, ó, que eu vou cimentar amanhã, então preciso de... Então não é uma tarefa tão simples assim, digamos, porque a gente tem um dia corrido, né? Sim. Ô, Renato, e quando que os cursos começaram a fazer parte da sua vida e você incorporou isso na sua proposta profissional? Então, eu nunca quis dar curso. Nunca foi meu objetivo. Quem me conhece já de algum tempo atrás sabe muito bem disso, né? Eu tenho de agradecer algumas pessoas que realmente são, de fato, muito importantes na minha carreira. Uma delas, e que eu acho o principal, digamos, que fez realmente eu dar curso, foi o Telmo. Inclusive, você fez o curso lá no Telmo. Sim, sim. O Telmo, para mim, ele... Não vou falar que é meu pai, porque não tem idade para tal, mas eu considero um irmão mais velho que eu tenho. O Telmo, em 2014, eu já tinha ouvido falar do Telmo lá no Laerte Henkel, que é também o meu pai, esse eu considero o pai da odontologia, que me ensinou tudo a respeito de reabilitação oral, Laerte Henkel, que mudou minha vida profissional e mudou minha vida também pessoal. Laerte é um ser humano incrível. E aí eu ouvi falar do Telmo. Eu fui para São Paulo fazer um curso que é Envision, não tem mais, vinha alguns dentistas de fora do país, e eu participei desse curso e conheci o Telmo lá. E aí, engraçado que eu estava em estava numa roda, né? Tinha lá Sidney Quina, Paulo Cano, o pessoal do ateliê, tinha, né, os Marcelos, tava Cláudio Pinho, o Florim Cofá, tava o Christian Coachman, tinha alguns profissionais, alguns professores. E aí, num coffee, né? Num bate-papo, tava essa rodinha e eu tava só acompanhando. E aí o Telmo, ele virou para mim, eu estava caladinho só olhando, ele virou e falou assim, e você? Eles estavam mostrando, né, alguns casos clínicos. Aí o Telmo falou assim, e você que está aí? E Não tem... nós estamos falando de pessoas que, além do nível profissional, já possuíam um nível fotográfico acima da média, né, Renato? Exatamente, exatamente. E aí o Telmo virou para mim e falou assim, você não tem nenhum caso para mostrar? Porque o pessoal estava muito mostrando as fotos. E aí eu falei assim, não, eu não tenho nada aqui, né? Só tem peixe grande aqui, né? E eu brinquei assim. Aí o Theo falou assim, não, peraí, se você está aqui é porque alguma coisa de bom você tem. Aí eu falei, não, deixa abaixo e tal. E ele insistiu, eu fui mostrei uma foto no celular de um caso que eu tinha feito, um tratamento, que eu tinha já documentado, né? E aí ele falou assim, caramba, que fotografia bonita, como que você fez? Eu falei, ó, fiz assim, assim, assim. Aí ele, você não quer dar curso de fotografia? Eu falei, não. Aí ele mostrou é engraçado que ele mostrou pro Paulo Cano. Aí falou, olha, Paulo, olha que foto bonita. Aí ele olhou assim e falou, bonita, né? Bonita, né?
como que você fez? Como que você fez? Aí, Desse jeito. acho que o Paulo nem lembra disso. Aí, Lembra sim, pior que lembra. O o Paulo tem uma Telmo, memória que é impressionante. o Telmo pegou meu telefone e falou assim, segunda-feira eu te ligo. Aí eu falei, beleza. Pegou meu telefone e pensei, mais um momento, né? Empolgação e tal. E aí na segunda-feira ele me ligou. Aí ele falou, e aí, vamos montar teu curso? Aí eu falei, cara, você quer mesmo fazer isso? Aí ele, não, quero. Aí ele montou, o Arthur, que estava até aqui, eu vi o Arthur entrando na aula, Arthur Napoleão. O Arthur foi da primeira turma minha, que foi em Belo Horizonte, sabe? Eu montei uma aula, um curso, né? E da maneira que eu fazia. E aí, para minha surpresa, o pessoal gostou na época, 2014, que foi o primeiro curso. Aí, um foi falando para o outro, aí entrou o Instagram. Depois eu dei curso para o Ateliê Oral, nesse mesmo ano, para os meninos lá do Ateliê, o Jordani, né? E aí começou realmente a aumentar. Eu falei, caramba, o negócio Explodiu. tá... Aí eu falei, o negócio está realmente pegando, eu preciso de levar mais a sério e estudar. E aí comecei a estudar fotografia, sabe? Então, o Telmo foi realmente o inventor dessa história realmente de dar curso. Às E aí, vezes, quando o paciente reclama que eu estou viajando muito, ou então a minha esposa, eu falo, liga pro Telmo, ele que é o culpado. não, e aí chegou um ponto que você divulgava a sua agenda e toda semana você tinha cursos, né? Toda semana. Eu já cheguei a dar 5 cursos, porque assim, eu tenho a minha rotina clínica, né? Que eu não, a minha, digamos, os meus olhos estão voltados para a clínica, porque eu tenho os meus pacientes e eu cuido muito da fidelização. Agora há pouco mesmo, um cliente saiu daqui e estava falando justamente isso. Esse momento da pandemia está sendo o momento que eu estou mais trabalhando de fato, porque é impressionante como que para mim aumentou o trabalho. E aí eu já tive, realmente, nunca deixei de lado a clínica para a questão do curso. Só que às vezes as pessoas falam assim, cara, tua agenda está lotada para o ano de curso. Dá o curso aí na segunda, na terça-feira. Eu falo, não faço isso. Porque meu ganha-pão de fato é a clínica. Então, eu não posso deixar a clínica de lado. E eu já cheguei a dar 5 cursos. Um mês teve 5 finais de semana e 5 cursos que foi no mês. Então, é uma loucura, assim, realmente, sabe? Tanto que eu estou chegando agora na turma 118. Se pegar turma assim, 118. vai caminhando para meio ano como se fosse curso todo dia, né? Deixa eu abrir um parêntese aqui para mandar uns abraços aqui de pessoas fantásticas, vários amigos, vários que já foram seus alunos. Mandar um abraço para o meu amigo Edson Araújo, que amanhã nós vamos estar juntos na live. Serjão, professor Sérgio Carvalho. João Lima, professor lá em Montes Claros. João Lima foi da minha 4ª turma. Ele está falando. O Albano Bueno está aqui conosco também. Maurício Barbosa. Tem muita gente fera aqui. Fábio Tavares. Ramon lá de Igrejinha também está aí, tá? Uma turminha boa. Ronan Miranda, meu amigão lá de Patinga. E aqui, ó, o Telmo está aqui, ou alguém lá do Coter que está aqui. Tá com... Deve ser, sim, deve ser a Céfaro, o Telmo. Um grande abraço para todos eles aí. Então, para você ver o tanto que você é querido e tem marcado a vida das pessoas. Já tem algumas pessoas aqui perguntando sobre equipamentos, nós vamos entrar nesses detalhes também. Mas antes de entrar nos equipamentos atuais, conta como é que foi como que você começou com o equipamento e como que você chegou, como que você está hoje em termos de equipamento. Legal. Não necessariamente que isso seja uma indicação de equipamento para quem está começando, porque o Renato ele teve o começo na fotografia e antes dele falar o que ele tem hoje, quer dizer, ele já obtinha resultados fantásticos com equipamentos
não tão profissionais quanto os que você maneja hoje, né, Renato? Sim. Bom, eu comecei inverso do que hoje eu acho bacana. Eu comecei a fazer foto com uma que era uma Sony, aquela Cybershotzinha, né? Uhum. É engraçado até que o meu professor de ortodontia, o saudoso Fabrício Valarelli, que é do grupo lá do Guilherme Jansson, eu fiz um caso lindo, 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 que eu sempre gostei da cirurgia, né? Eu tive excelentes professores da cirurgia, Maurício, Marcos Galberto, Adriano Teixeira, que são da Polícia Militar, em Belo Horizonte. E aí eu fiz um caso clínico que o paciente estava com um canino, ele estava impactado aqui no mento. E aí até o pessoal da escola ICOS, que eu sou extremamente grato a eles, que está aí também participando da live. Mas aí eu fui mostrar um caso para o Fabrício, todo empolgado, porque eu peguei esse caso e documentei do início ao final a cirurgia. Aí cheguei na aula, na sala de aula, aí falei, Fabrício, olha aqui esse caso bacana que eu documentei. Aí ele olhou e falou assim, ele é muito pesquisador e muito de publicar artigo. Aí ele falou assim, Renato, foi você que fez essa cirurgia? Eu falei, sim, foi eu que fiz. Aí, mais empolgado, assim, né? Aí ele, pô, bacana, bacana, mas ele é muito exigente. Ele virou para mim e falou assim, Renato, quero ver raio-x. Filho, quero ver raio-x, porque esse canino aqui nesse lugar deve ter reabsorvido tudo e tal. Aí eu falei, ó, professor, tá aqui, ó. Mostrei radiografia, início, final, controle, durante, final. Aí ele virou para mim e falou assim, parabéns, parabéns, excelente documentação. Aí ele deu um berro na sala, ele virou e falou assim, filho, mas que foto horrível que você fez. Aí ele virou, eu acho que ele nem lembra. Que Então ele falou você assim, foi muito humilhado antes de chegar onde não, você chegou. rapaz, mas sabe que o melhor professor não é aquele que passa a mão na cabeça, né? Uhum. E se o aluno souber de fato entender isto, né? Ele virou e falou assim, ele me xingou, porque ele falou, um belo caso desse eu não vou conseguir publicar porque as fotos estão horríveis. Aí ele virou e falou assim, ó, vou te dar um equipamento bacana para você comprar. Aí ele foi e recomendou uma P500 da Nikon, pequenininha também, que era o que ele fazia para documentar os casos dele, que ele achava bacana. Comprei no Mercado Livre, até acho que eu paguei R$ 1.000 na época, e melhorou de fato a fotografia. Mas não era aquilo tudo, né? Aí eu entrei na especialização em implantodontia. E aí tinha o professor Flávio Amado, que é da ICOS também. Ele virou e falou assim, ó, Renato, dá para você melhorar essas fotos aí. Mas eu tinha um colega que ele tinha uma T5i. E aí esse colega ficava brincando comigo, até o Joel. Ele me chamava de amador por causa das fotos. Aí ele falava assim, ó, amador, com essa P500 aí, meu amigo, não vai sair nada que presta. Aí eu comprei uma T5i e fui fazer o curso do Laerte, do Schenkel, 2013. Aí lá eu entendi um universo que eu não estava acostumado, esse universo da estética, da reabilitação, e já com fotografias belíssimas, né? E aí eu tive um contato ali com o Laerte, e o Laerte me inspirou em tudo, em tudo. O Laerte, para mim, foi realmente, foi e é uma pessoa muito importante no meu aprimoramento profissional. Dali, então, eu comprei então a T5i, junto com a macro 100mm. Fui dar um curso no Rio de Janeiro para um profissional, eu não vou citar o nome dele aqui para não expor, mas um baita profissional. E eu fui dar um curso para a equipe dele. E ele foi tirando, eu estava com o meu equipamento na mochila ainda, ele reuniu a equipe toda, o cara ganha muito dinheiro, né?
E ele virou e falou assim, ó, professor, eu tenho aqui, ele foi tirando, ele tirou duas 5Ds, ele tirou duas 6Ds, ele tinha 7D, acho que ele tinha uma ou duas, ele tirou a T5i, ele tirou duas. Aí ele falou, senhor professor, me desculpe ter de mostrar esse nível de equipamento para o senhor, mas esse aqui é só para o laboratório, tá? Então, os dentistas não utilizam esse equipamento aqui. Eu fiquei com vergonha, porque era o equipamento que eu tinha e já fazia fotografia. Aí eu falei assim, então, mas esse é o equipamento que eu tenho e que faço as minhas fotos, T5i. Aí ele falou assim, o quê? Aquelas fotos que você coloca lá é tudo com a T5i? Eu falei, é. Rapaz, ele tirou mais de 100 mil reais de equipamento ali, colocou em cima da mesa. Eu falei, ó, eu faço com a T5i. Hoje, eu tenho uma T5i, eu tenho uma 7D e tenho uma 5D Mark IV. Não acho que é necessário você ter uma 5D Mark IV. Só o corpo dela você vai pagar em torno aí de, se for nova, em torno de 20 mil reais, só o corpo. Eu gosto de fazer foto externa, né? Então, eu tenho realmente esses equipamentos. Mas se eu fosse falar aí para realmente alguém que vai investir hoje, o ideal é que você tenha um equipamento que seja... A lente tem que ser a macro 100mm. Quem tem Nikon a 105mm e quem tem Canon 100mm. Já sobre o corpo, você pode ter uma 80D ou uma T7 Plus, que é o T7+. A Canon, Sanzio, ela mudou um pouco, ela deu uma recuada. Na sapata da câmera tem esse pino aqui, ó, essa parte redondinha, e ela tirou os modelos novos, porque a SL3, a T7 somente, ela tirou aquele pino para que o profissional não utilize ou não compre o flash genérico, o flash chinês, uhum. a Yongnuo, né? Uhum. E aí cara, foi terrível, porque o pessoal começou a comprar e engraçado, sabe o que é? Dentista, ele vê assim, ó, kit odontológico, aí ele vai e compra, né? Ele compra sem ler, sem pesquisar e tal. E no kit odontológico vinha uma T7, e isso aconteceu com alguns alunos recentemente que eu vi. Comprou a T7, uma lente macro 100, tudo certo. E no kit odontológico que o vendedor vendia, um flash circular em Yongnuo. E não funcionava. Não encaixava. Chegava o aluno na caixa, com o equipamento na caixa, não vai funcionar. Por quê? Porque não tem um pino central. E aí, só que a Canon deu uma recuada. Porque diminuiu o número de vendas por causa disso. E ela acabou de lançar, acho que há um mês atrás, um mês e meio, a T7+, que é o melhor custo-benefício hoje do mercado. Apesar de que o dólar está alto, mas o dentista hoje pode comprar uma de entrada, uma T7+, ou se quiser um equipamento um pouco melhor, uma 80D. Daqui uns dias eles fazem um recal para trocar a sapata de todo mundo, para o pessoal não ficar com muita raiva. Mas de tudo isso aí que você falou, então fica uma mensagem importante, né, Renato? Que o equipamento é sim importante, mas quem está pilotando, manuseando o equipamento talvez mais importante, o conhecimento e o domínio que você tenha. E aí uma outra coisa também, porque a despeito da lente fotográfica registrar, ou ter o poder de registrar algo maravilhosamente bem, os olhos de quem está capturando aquilo, a sensibilidade de quem está capturando no ângulo certo, na medida certa, com os critérios corretos, vamos dizer assim, até com o teor artístico dos olhos de quem está manuseando, faz toda a diferença na qualidade da fotografia. Exatamente. Sanzio,
assim, ó, eu falo no curso, o meu curso ele tem mudado, de uma turma para outra eu mudo o curso. Porque, primeiro que eu tenho de manter atualizado sempre, né? E o que eu falo com o aluno é, na hora que você vai fotografar, antes de fotografar, você tem de saber o que você quer mostrar no seu trabalho, para que você vai fazer aquela fotografia, certo? E como que você vai expor esta imagem. São detalhes importantíssimos antes de você fazer a tomada fotográfica. Veja, eu vou pegar um público de ortodontistas. A percepção ou o interesse desse profissional é totalmente diferente de um profissional de estética, que é totalmente diferente de um profissional de cirurgia. Veja que eu posso realmente fazer uma fotografia que eu vou agradar uma determinada área e desagradar a outra, porque eu não vou conseguir atingir realmente aquilo que ele está querendo. O outro detalhe, essa fotografia, para onde que ela vai? É interesse de marketing, é documentação, eu vou fazer um quadro com ele, eu vou fazer uma apresentação de uma aula. Então, eu preciso de saber para onde que vai antes de fotografar. E como que ela vai ser exposta, essa imagem. Até isso eu tenho de cuidar, certo? Então, veja, eu falo com o aluno exatamente isso, porque a fotografia ela vai mudar de acordo com a necessidade de fato. Eu quero fazer uma fotografia para iluminar corredor bucal. Então, eu não preciso, digamos, querer pegar todos os detalhes ali. Então, esse flash, e que é aí que a gente pode entrar, o flash que a gente utiliza na odontologia, ele vai mudar a posição dele. Então, se eu utilizo um flash estático, eu vou ter um tipo de imagem. Se eu utilizo um flash que ele é dinâmico, em questão de posicionamento, muda totalmente o cenário. Eu quero fazer uma fotografia, exemplo, eu dei uma aula na SBOE no ano passado, o último SBOE. E eu já sabia que a tela lá seria realmente na horizontal, 4:1, se não me engano. E aí, quando eu estava fazendo uma fotografia para aquela aula, e eu falei assim, cara, se eu faço uma fotografia pegando totalmente na horizontal, eu vou conseguir expor esta imagem que eu vou capturar agora na tela inteira da minha apresentação. Maravilha! Então, eu já estava, antes de fotografar, já organizando o cenário para o meu fim, que é a utilização, certo? Certo. O profissional precisa entender isso, a comunicação. Às vezes, eu vejo que as pessoas não conseguem comunicar adequadamente porque ela não sabe o que vai fazer com aquela fotografia. Um outro detalhe... Simplesmente chega e aperta o disparador e pronto, não preocupa com o que... Exatamente. Em se preparar para aquele momento adequadamente. Exato, sabe? Então, eu preciso, antes de pensar... qual que é o objetivo daquela imagem, daquela fotografia? Para que eu vou utilizar ela? Né? Isso é importante. Isso vai muito de encontro na tecla que eu estou batendo, por exemplo, para uma restauração de resinas. Que a pessoa está preocupada com qual resina vai comprar antes de se preocupar, muitas vezes, em olhar o dente, em capturar os aspectos da forma, da textura do dente, os aspectos ópticos dinâmicos do dente. E aí vem uma questão muito importante também do quanto que a fotografia pode nos ajudar num processo restaurador, Renato. Seja para comunicação com o laboratório, hoje é fundamental, quer dizer, eu diria que é inconcebível hoje aquilo que muitos profissionais faziam nos recursos da época, que era chamar o técnico no laboratório. Sim. E o técnico chegar lá com a sua lupa e ficar anotando num papelzinho o mapeamento cromático daquilo que ele estava captando com os seus
com seus olhos. Mesmo porque a fotografia ela vai captar, se bem tirada, muito mais detalhes. E isso já é um hábito que eu incorporei, por exemplo, quando eu tenho situações desafiadoras, aqueles dentes com muita opalescência, efeitos incisais, sabendo que na hora que eu começar o meu processo restaurador, vai haver toda uma desidratação e eu não vou enxergar mais aqueles detalhes do dente vizinho, quer dizer, eu já faço uma fotografia, coloco na tela do meu notebook no tamanho adequado e o que eu preciso é ir olhando e colando. Estou olhando o dente vizinho e colando. Então, e é isso que eu quis chamar a atenção quando eu te convidei para a live, porque você consegue, como poucos, capturar esses detalhes. Por exemplo, quer dizer, eu pegar uma fotografia dessa sua e for estratificar um desses centrais, tendo uma foto de um central desse como referência, quer dizer, não vou dizer que é fácil, mas pavimenta muito do meu caminho, né, Renato? Agora, como que você faz isso? Como que você captura? E aqui, ó, eu aproveito para mostrar, você me enviou essas fotos e você, dos mesmos 2 elementos dentários, mas nós temos diferentes formas de registrar esses elementos para capturar aquilo que você falou agora, que é o que eu quero capturar naquele momento. Então, por exemplo, se eu quero capturar mais detalhes referentes ao esmalte, característica da espessura, de translucidez do esmalte, eu tenho determinadas fotografias. Se eu quero capturar efeitos referentes à dentina, eu tenho estratégias específicas, fotografias diferentes, com âmbitos diferentes. Não é isso, Renato? Exatamente. Então, nos últimos tempos, eu andei pesquisando a respeito da fotografia, daquilo que realmente importa. O Laerte, ele tem um tema agora de aula que fala o que realmente importa, né? Eu vejo muita gente perdendo tempo com fotografia. Eu falo, dentista, técnico, você não ganha dinheiro com fotografia. A fotografia ela é uma ferramenta de trabalho para ajudar realmente você conseguir a excelência no seu trabalho e comunicar de uma forma correta, adequada. E aí eu comecei, há um tempo atrás, a buscar na literatura, mas a literatura hoje, ela é muito apegada, assim, quando eu vou falar de fotografia, tá? Fotografia odontológica. Até hoje os caras fazem livro querendo ensinar ali qual o afastador que o cara compra. Gente, isso aí já tem de monte. O que é isso? O que é abertura? Já tem um monte, entendeu? Então a gente tem que pensar um pouco fora da caixa. Agora, eu não consegui pegar ninguém falando sobre a percepção de forma diferente da iluminação. Você quer ver um detalhe, Sâncio, que eu comecei realmente a captar e que ninguém pensou nisso? Como que comporta a luz perante o dia a dia das pessoas ou do seu paciente no seu dia a dia? Será que... como que o flash que o dentista utiliza, que infelizmente muita gente faz porque todo mundo está ensinando a mesma coisa. O flash circular, ele fica aqui, não fica? Sim. O paciente está onde? Deitado na cadeira. O dentista vem de onde fotografar? De cima para baixo. Exato. O paciente deitado na cadeira. Deitado para cima. De onde está a luz? De cima para baixo, frontal. Mas essa luz, ela está frontal ao dente. Que não é o ninguém. A gente paciente não anda com a lanterninha iluminando os dentes dos outros assim, né? O paciente, ele fica deitado no seu dia a dia? Não. O paciente fica de pé.
E essa luz, ela está vindo frontal? Não está. O sol, quando ele vai lá na rua, o sol, ele de cima a luz. Quando a pessoa está, exemplo, estamos aqui, ó. Tá vendo minha carequinha aqui, ó? De onde está vindo a luz? De cima. Se eu sorrir para você, essa luz, ela não está frontal. Por isso que muitas vezes eu vejo dentistas errando cor, porque não entendeu o comportamento da luz. Então, o cara, ele pegou a faceta. Tá aqui, ó. A faceta tá aqui, certo? Pegou a coroa, vai fazer resina. Ele precisa visualizar esse paciente, o comportamento da luz de forma diferente. Eu vou posicionar esse paciente na cadeira, mas sentado. Eu preciso de ver como que vai comportar a luz de uma forma diferente, não vai ser frontal. Eu coloco esse paciente de pé para mim, ou eu coloco ele sentado na cadeira, e aí sim eu vou começar realmente a olhar como está comportando. E aí o cara vai fazer resina composta, ele coloca a resina em cima, ele olha de cima, a luz está vindo chapada toda de cima. Quando esse cara ele senta ou ele fica de pé, mudou tudo. E aí ele fala assim, caramba, mas quando eu olhei lá, estava legal. Terminou o trabalho, será que eu errei uma etapa na estratificação? Não. Ele fez uma leitura completamente diferente do que é o dia a dia das pessoas. Num ambiente completamente diferente. Exato. E aí eu comecei a entender que essa luz, ela não pode estar de frente. Essa iluminação, ela precisa estar posicionada, digamos, numa posição mais próxima do que é o dia a dia das pessoas. Bacana demais. Aí você começa, aí eu comecei realmente a captar detalhes que antes eu não conseguia pegar. Aí eu comecei a estudar sobre realmente o comportamento. Aí eu pegava uma peça dessa aqui, ó. Aí eu pegava uma luz, um LED, e começava a colocar ao redor e ver como que funcionava realmente essa luz. Quando eu colocava essa luz de trás, aí eu comecei a ver alguns efeitos que eu não conseguia ver com a luz frontal. E aí eu comecei a estudar isso e levar realmente esse comportamento para a fotografia. E aí eu comecei... E o quanto que isso melhora, a partir do momento que você consegue capturar esses momentos, entender esse comportamento da luz na fotografia, o quanto que isso automaticamente vai melhorar a qualidade da sua percepção do trabalho que você está executando na boca do seu paciente, tecnicamente falando. Exatamente, porque ali eu começo a ver a realidade mesmo. Pode observar, você que, né, sabe, estuda, é um estudioso na parte realmente, né, dentária, né, não só resina, né, Santos, mas, né, digamos, de uma reabilitação. Você começa a realmente olhar o teu paciente de uma forma diferente e entender que essa luz, se eu coloco ela frontal, eu vou ter uma situação, quando eu coloco lateralmente, eu vou ter outra. Veja, eu quero fazer um incisivo central, 21, 11. Eu tenho de fazer apenas um dente. Eu preciso fazer uma tomada fotográfica em ângulos diferentes para captar informações diferentes. Porque a dinâmica da luz no dente, a dinâmica da luz natural incidida no dente também ela é complexa, né? Exatamente. Então, exemplo, eu vou fazer uma textura. Né? Essa textura, quando eu olho esse paciente, essa pessoa de frente, ela é uma. Agora, se eu pego uma luz e coloco ela de lado, aí começa a evidenciar alguns detalhes que eu não consegui captar em ângulos. Olha aí, ó, essa imagem. Uhum. Sabe?
eu posiciono realmente o flash em uma posição diferente, eu vejo que aí eu tenho um efeito de opalescência legal. Então, vejo que a luz aí eu tive realmente de trabalhar para poder acender esse dente. Isso me lembra o Victor Guerreiro, que vai estar comigo no sábado. A gente vai estar falando de isolamento e um dos princípios que ele usa de isolamento funciona para isso. Aquilo que você vê melhor, você tem condições de fazer melhor. E assim serve para fotografia. Se eu estou vendo como que é uma textura, o direcionamento, a ondulação dessa textura, é mais fácil de eu tentar reproduzir com as características naturais. Exatamente. Então eu consigo pegar um efeito mais marcado da dentina, um efeito mais interno. Eu consigo pegar um efeito realmente do esmalte, pegando detalhes, a transição, translucidez, pigmentos. Veja só essa imagem aí. O flash, ele mudou completamente. Às vezes, eu modifico o posicionamento e tenho uma percepção diferente do mesmo dente. Os meus alunos, normalmente, quando fazem curso comigo, eles ficam meio assustados, ou pasmos, digamos, pasmados, porque quantos falaram comigo, cara, eu achava que você usava muita edição, Photoshop, e eu tô vendo que não, praticamente a imagem está pronta. Sai pronta. Tá pronto. Eu olho, tem muita gente que utiliza, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, se der tempo. Já vamos aproveitar o gancho. As pessoas, tem muita gente perdendo tempo com a edição, carregando a fotografia. Para você que está acompanhando essa live, se você olha uma imagem muito escura, a gengiva roxa, sabe? Essa imagem ela foi totalmente manipulada e é algo que eu não gosto. Eu preciso realmente captar aquilo que eu estou vendo. Será que a gengiva do paciente é aquele roxo escurão, quase que parece que você descolou a gengiva e colocou de novo, né? Porque tá roxa, tá carregado. O cara carregou ali no claridade, em contraste, para pegar detalhes. Essa imagem que está aí na parte do Sanzio, a luz ela está vindo de trás. Por isso que está um pouco escura, porque eu não quis mostrar realmente o efeito de esmalte. Eu quis pegar os detalhes dos mamelos, ali realmente da dentina. Uhum. Então a luz vem de trás. Renato, mas você coloca o flash dentro da boca do paciente? Trás da cabeça do faz um buraco, abre um buraco. De jeito nenhum. Eu posso, se o paciente sorrir, veja, eu tenho aquela foto daquele sorriso ali, ó. Se eu posicionar o flash em uma direção contrária, essa luz ela vai vir de trás para frente, lateralmente mesmo. Ela vai realmente adentrar nessa parte incisal e eu vou conseguir pegar essa imagem. Né? Eu até posso pegar um flash, sei lá, circular e colocar aqui, mas não tem necessidade para esse tipo de situação, certo? Então, isso é muito legal. Então, essa parte da edição, eu não tenho tempo. Veja, se eu abrir a agenda para vocês aqui da minha clínica, vocês vão ficar meio assustados a quantidade de pacientes que de fato eu atendo. Eu não sou um profissional de atender um paciente no dia, ou atender 2 pacientes, um de manhã e um à tarde. Tem gente que consegue, não é a minha realidade. E eu consigo atender todos os meus pacientes e fotografar todo mundo mesmo. Eu fotografo todo paciente, independente da idade e do procedimento. Agora, se eu ficar perdendo tempo com a edição, ficar carregando fotografia, gente, não dá. Eu estou perdendo tempo e perdendo meu dinheiro, precioso, né? Ô, Renato, eu vou colocar uma situação que eu falei no início, que eu venho da época dos slides. Carrossel de slide, fotografia, sim. Mas tinha uma coisa interessante, apesar de muito sofrida a época, mas é que o slide, aquilo que estava lá, era aquilo que o profissional havia conseguido de resultado. O slide não havia manipulação. Então, naquela época, a gente sabia quem que eram os bons profissionais, de fato, os que eram caprichosos, tanto com a fotografia quanto com os resultados que conseguiam.
eram resultados verdadeiros. Isso. Depois de uma certa época, eu comecei a perceber que, como não se conhecia um tipo de edição de slide, as pessoas começaram a fazer a luz e disfarçar resultados com flashes rebatidos ou difusos, que você via o antes, a gengiva tinha uma característica natural, e no depois aquela gengiva plástica que parecia cera, que você via, ou pelo menos gerava a intuição que aquilo era claramente para maquiar um resultado. E de repente veio a parte digital que facilitou para a gente, mas gerou a possibilidade de atitudes antiéticas. Atitudes. Está até meu amigo Marcos Rogério aqui, e a gente tem visto, inclusive, pessoas de nome conceituadas, que eu vou dizer o seguinte, não precisariam desse tipo de recurso, mas o usam assim escandalosamente, e eu fico pensando o que a vaidade faz com o ser humano, a ponto dele querer mostrar aquilo que ele não é, mostrar aquilo que ele não é, que talvez não seja capaz de fazer. E eu penso comigo, igual você falou, dá mais trabalho, eu acho, você se capacitar em manusear essas imagens de uma maneira antiética, porque você vai ter trabalho para aprender a lidar com um aplicativo ou um programa de edição de imagens, não Sim. É rapidinho, que a pessoa podia estar investindo esse tempo em capacitação profissional nos resultados restauradores, para obter esses resultados verdadeiramente, tá? E ainda assim, eu vejo resultados, quer dizer, de pessoas que, quando não fazem isso descaradamente, são fotos que, de tão artísticas, tem tanta luz, mas tanta luz, que, ao invés de mostrar o resultado, eu percebo que tem a nítida intenção de maquiar, são aquelas flash estourado, coisa que eu não vejo nas suas. Até a questão de você utilizar um flash, um softbox, uma coisa mais sofisticada, mas aquilo estourando escandalosamente em cima dos detalhes do dente, que a gente não consegue enxergar esses detalhes. Santos, isso que você está falando é interessante. Assim, ó, eu vou pegar uma frase que acho que todo mundo já ouviu do seu pai ou da sua mãe. Filho, mentira tem perna curta. Sabe? Eu cresci ouvindo meu pai falar isso. Filho, mentira tem perna curta. Olha, gente, eu vejo fotografia hoje, eu entendo, sabe, realmente de fotografia. E vejo algumas fotos e eu vejo quanto que elas são manipuladas e engana muita gente. Engana muita gente. Hoje eu tenho um iPhone. Até 2018 eu tinha Android, tá? O Android, ele mostra muito, mas muito, os detalhes de quem manipula a fotografia. E de um tempo para cá, 2018 para cá, eu comecei a acompanhar algumas pessoas que mexiam muito na foto. E os caras estão, digamos, estão voando no sentido... E gente bombando, né? Gente, milhares de seguidores. Aliás, eu vou dizer assim, boa parte dos mais bombados na internet tiveram um pé nesse histórico. Aí, assim, ó, para você que está acompanhando, sempre quando você olhar uma foto, pega como se fosse a pinça, o Instagram dá para fazer. E dá um zoom na foto, assim, ó. Tá? Chega principalmente na região ali de translucidez, que o cara fez a resina, né? Ali. E dá um zoom para ver. Você vai ver um azul pintado que você olha e fala assim, caramba, isso aqui não é resina. Isso aqui não é efeito que o cara conseguiu dar. Ele até faz as fotos bonitas, coloca lá e tal, mas quando você olha, o cara pintou. Ele pintou aquilo de azul. Ele não consegue estratificar. Ele até coloca como se fosse a estratificação, dá aula de estratificação, mas quando você dá um zoom e você olha, aquilo ali é editado, manipulado, digamos, sabe? Então, existe uma diferença de você revelar a fotografia
e você manipular a fotografia. É completamente diferente. Né? Quando não é disfarçado pelo flash posicionado de maneira diferente ou com outros recursos também. Exatamente. E aí, assim, ó, quer ver um detalhe? Eu posso utilizar uma imagem que vai ficar linda e maravilhosa e aquela mesma imagem não ficar tão bonita com algum acessório diferente. Exemplo, composição de cor. Eu vou colocar lá um lençol Nictone azul. Cara, se você colocar um lençol Nictone azul, a chance dessa foto ficar linda e maravilhosa é muito grande. Aí você coloca um lençol de borracha verde, feito da marca Madeitex, nada contra, mas colocou lá, você fez o melhor trabalho possível. Fez a fotografia, não ficou aquela coisa, sabe? Então, você tem alguns truques, digamos, que você coloca alguma composição de cor, uma combinação ali, que vai ficar espetacular a fotografia, sabe? Então, eu preciso realmente de entender se aquela foto, de fato, ela é bonita por causa do trabalho, foi todo um arranjo. Eu coloco lá um fio dental laranjado. Entende? Então, assim, legal. Não tem nada de errado nesse ponto. É um cenário. Agora, o errado está quando o cara, ele coloca lá o arranjo, a concha palatina, a próxima foto ele coloca lá a dentina, aí no final ele nem coloca o final, porque ele não conseguiu aquela transição realmente da resina, porque a última camada ele colocou e cobriu tudo. Só que aí, como ele cobriu tudo e não conseguiu, ele vai lá na edição e pinta de azul. E daí você vai desafiar dois profissionais que vão estar te olhando, o que domina a fotografia e o que domina a resina. Entende? Então, assim, eu preciso realmente tomar cuidado se eu quero manipular para enganar, né? Então, eu falo muito isso no curso. Aquilo que você mostra, de fato, tem que ser real. Com certeza. Você quer ver um exemplo muito claro, Sânzio? E que a maioria sabe. Antes e depois de clareamento. Eu vejo gente colocar a gengiva tá amarela, mudou só o balanço de branco. Ele não fez um clareamento. A gengiva tá amarela, o dente tá amarelo. Aí mudou o balanço de branco de nublado para a luz do dia, do depois. A gengiva tá levemente azul, o dente azulou, ficou mais claro. Renatão, ó, eu falo isso, a prosa quando é boa, o tempo voa. Nós temos dois minutinhos aqui para encerrar, e eu não vou ter por hábito de encerrar e começar a live, não. Eu acho que a gente tem outras oportunidades para poder estar conversando. Então, de antemão, eu quero te agradecer, cara. Foi maravilhoso bater esse papo com você. Eu tenho certeza que está abrindo a mente para muitas pessoas com relação às fotografias. Eu só quero, assim, encerrar te perguntando, assim, para algumas orientações para algumas pessoas que sempre perguntam. Celular já está num nível razoável para a gente poder utilizar como protocolo do dia a dia? E eu vou cortar e vou falar rapidão já. Você que está assistindo essa live, em quem você se espelha? Quem é a autoridade que você fala assim, esse cara é o cara que me inspira e tudo? Aí eu pergunto, esse cara faz foto com celular? Não. Quem está hoje no nível de excelência não faz. Ah, Renato, mas fulano é fulano. Não, peraí, gente. Você é, digamos, o profissional que os pacientes te vê como autoridade. Eu preparei essa, digamos, porque muita gente pergunta, olha isso aqui, ó. Essa foto de celular. Tá? Eu peguei no site da empresa. Tá vendo aí? Sim. Essa fotografia que está no site para poder fazer a divulgação do que realmente a qualidade do equipamento, ela foi feita com o próprio celular? Não. Não foi. Se a empresa que está vendendo o celular, querendo divulgar a câmera, que é muito boa, não utilizou para fazer a exposição de fato,
quem sou eu para querer realmente utilizar o celular para mostrar o meu trabalho? Maravilha. Eu faço a fotografia do meu trabalho com celular, eu vou ter realmente uma qualidade e que vai depreciar o meu trabalho. Uhum. Renatão, estourou o nosso tempo aqui, suas considerações finais. Obrigado, meu querido, de coração. Obrigado, foi fantástico. Eu agradeço. Quem quiser, quem tiver interesse, manda mensagem, pergunta. Dá o print aí da gente aí, né, Santos? Marca Isso, a gente, ó. com certeza. Lá. Deixa eu dar um sorriso aqui, ó. Ó. E marca lá, coloca nos stories de vocês, porque essa live vai ficar salva, tá? Então o pessoal vai ter oportunidade de assistir depois no meu IGTV. A gente somos pessoas de verdade, né? Que não esconde nada e tá aí, vai ficar realmente marcado. Quem ficou, digamos, né, um pouco chateado que a gente falou umas verdades, gente, é verdade. Infelizmente, é isso aí. Nós estamos preparados para falar e para ouvir verdades também. Exatamente. Deus abençoe, Renatão. Uma ótima noite. Deus abençoe todo mundo. Amanhã eu e meu amigo Edson Araújo vamos falar de classe 3. As temíveis classe 3. Imperdível, hein? Show de bola, show de bola. Obrigado, querido. Beijo grande. Valeu, valeu. Tchau, tchau.